A ascensão da extrema-direita populista, como se tem chamado, o mundo afora, colocou no alvo o judiciário. Não é só aqui. A gente viu agora, estamos vendo nos Estados Unidos, o Elon Musk chegou e disse como é que é? Os juízes que não foram eleitos estão querendo impedir o poder de quem foi eleito, né? Sim. E aqui no Brasil também, especialmente o STF, tem se tornado alvo de ataques, né? Como é que o senhor percebe isso como juiz? Que esses dois... O senhor certamente tem essas duas experiências históricas. Assim, aquela coisa quase reverencial com a justiça, que eu também não acho que tem que ser, oh meu Deus, o juiz inatingível. Mas havia o respeito, afinal de contas. Perfeito. É o Poder Judiciário, ele que decide, né? Quando tudo... se há um confronto ali, uma divergência, é o Judiciário que decide. E havia essa noção que sim, pronto, é o Judiciário que decide. E tem hoje. É juiz, então acabou. Afinal de contas, nós vimos a sede do STF passar por que passou. Tudo bem, o Congresso, a presidência, mas o STF em particular foi o mais atacado, foi o mais atingido. Como é que o senhor vê essas duas realidades? Posso fazer uma parte claro. dessa pergunta? Porque eu acho que, para a gente ser inteiramente justo, nós temos que inserir, não da mesma maneira, mas o manejo que nós fizemos da ideia de lawfare no contexto da Operação Lava Jato. Sim. Ou seja, nós também criticamos o sistema de justiça, a politização do sistema de justiça. Nós, que eu digo, eu não vou nem chamar de pessoas do campo progressista, mas de pessoas com apego à democracia e ao Estado Democrático de Direito, nós também criticamos o sistema de justiça. Sim. Né? E se nós fizermos a pergunta é, nós fizemos uma crítica igual a essa ou fizemos uma crítica diferente dessa? Desculpa. Você falou uma expressão que para mim é muito, muito intensa, Reinaldo. Respeito. Respeito. É isso que nós magistrados queremos da população, porque é isso que nós temos por ela, respeito. E a prova mais inequívoca desse respeito que temos à população é que, a par de todos os ataques, criminosos ou não, contra o sistema de justiça brasileiro, qual foi o reflexo disso para a magistratura? Coesão. Coesão. Eu vivenciei isso muito intensamente no TSE. Permita-me. Se alguém acha que atacando o juiz, isso fragmenta tribunal... Não, acontece o contrário. Não. Isso une tribunal. Aliás, até correntes que muitas vezes... Exatamente isso. Nem são da mesma enfermaria. Foi. Eu quero voltar à sua questão, precisamos voltar à sua questão. Nem são da mesma enfermaria, se juntam. Sim, porque coesão institucional. Nós vimos isso, eu tive a aventura extraordinária, a satisfação extraordinária de estar no TSE, no período de 2020 a 2022, eu deixei o Tribunal Superior Eleitoral de compor o tribunal em setembro, um mês antes da eleição, das eleições de 22. E sofremos lá duramente, repito, não foram críticas, foram crimes praticados contra o Judiciário Nacional, porque você, cidadão, tem sim liberdade de se expressar. Sim. E isso é muito caro para nós. E de discordar do juiz. Você não a decisão do juiz não se cumpre, não se discorda. Não, você pode discordar, você respeita. Mas quem diz que não pode discordar? Começa que eu só posso satisfazer 50%. Isso, como juiz. Entendeu? Então, se o juiz... Alguém vai se desagradar. Claro. Isso é da natureza. A minha atividade... Isso não é um risco. Isso não é um risco. Se eu tenho serenidade para decidir, competência técnica para isso, honestidade,
Sim. Isso me basta. Então, volto a dizer, a defesa da liberdade de expressão deste país, ou em qualquer parte do mundo, para os juízes, ela não tem rosto. Ela não tem autuação. É uma coisa que naturalmente nós temos que ter isso naturalmente no nosso dia a dia. Uhum. No nosso dia a dia. De forma que o traço primordial que é preciso que a população saiba é este, ou seja, nós estamos coesos em torno dos princípios, dos mesmos princípios que nos fizeram ingressar na magistratura nacional e nela permanecer. E não se trata de recuar ou avançar, porque juiz não tem tropa. Claro. O juiz não tem tropa. Se eu acabei de dizer que o juiz tem que ser um homem sereno e apaziguador, necessariamente eu tenho que estimular isto. Agora, não posso deixar de ser firme e determinado na defesa de tudo isso, a começar nessa visão. Ou seja, a visão do garantista, né, Valfrido, é a visão que sai do pequeno, ou seja, do réu, para a sociedade. Claro. Eu prefiro a visão do garantidor de direitos. Que ele está contextualizado aqui, acima. É um traço, a população precisa saber. O STJ é o único tribunal do mundo em que, se você for lá assistir uma sessão nossa, você vai sentar-se acima de nós. É verdade. Niemeyer projetou isso. É verdade. Isso diz muito pra gente, pra nós togados ali embaixo. Você vai chegar e vai ver a sua magistratura abaixo de você. Quase que não fosse. Exatamente, abaixo de você. E isso, essa simbologia diz muito no trato que o judiciário tem que ter com a população brasileira. Então, nós seremos sempre garantidores de direito. É isso que a população precisa entender. Ideologias todos possuímos. Mas para isso, nós temos parâmetros legais a cumprir e a obedecer. Lá no CNJ, não a propósito, nós tivemos processos administrativos que, ora, magistrados ilegalmente, indisciplinadamente, manifestaram-se num sentido ideológico e no outro. E tratamos retilinhamente iguais. Tanto os colegas que resvalaram e foram dar esse tipo de opinião política em direção ao campo da direita quanto ao campo da esquerda. Foram todos retilinamente investigados e punidos, como determina a lei, com ampla defesa, tudo. Reinaldo, a palavra de um juiz é muito intensa, é muito forte. Claro. Eu dizia isso na primeira aula, quando eu dirigi a Escola Nacional de Magistratura, a Infam, há um curso de formação. Há cursos na Infam de formação, de atualização, aperfeiçoamento. Mas o de formação, o sujeito acaba de ser aprovado no concurso para juiz, né? E ele vai para a Escola Nacional em Brasília e tinha uma aula com quem? Com o diretor-geral da Infam, que era o ministro do STJ. E eu passava a ele o quê? Essa experiência de vida nesses 40 anos de serviço público que eu tenho, e 17 na magistratura e 21 anos e meio no Ministério Público. E eu digo a eles o seguinte, eu falei, observem, quando vocês voltarem para casa, depois do curso, no almoço de domingo, do tambaqui, ou do churrasco no sul, ou da macarronada aqui em São Paulo, da nona, enfim, observem que vejam um assunto qualquer. Aquele encontro de Trump e Zelensky, por exemplo, todos vão dar opinião. Sim. Daí o juiz Reinaldo, o nono, vira e fala assim, Reinaldo, qual é a sua opinião? Eu digo para eles, observem que todos vão ficar em silêncio. Porque aquele menino que jogou futebol, que fez as maiores travessuras do mundo, virou juiz. E a opinião dele como juiz, tem uma força de credibilidade
sobretudo num país como o nosso, extraordinária. Daí a necessidade. Como teu sacerdote, porque afinal de contas o sacerdote ele é homem também, mas ele é sacerdote. Exatamente. Ele está falando em nome de um conjunto de valores, Pronto, é crença, mas é um conjunto de valores. Por isso que é dever nosso atuar dessa forma, contidos. É diferente. Eu encerrava para os colegas juízes recém-concursados, dizia, olha, vocês vão ter, falem com as esposas, os maridos de vocês, os companheiros e companheiras, que vocês vão ter que dividi-los com a angústia, a dona angústia. Sim. Porque grande parte do que vocês vão produzir numa sentença não foi feito por vocês. Tem um carimbo que certifica e dou fé. Que a prova foi bem feita, que a prisão foi feita corretamente, que o documento Y foi juntado corretamente, que o depoimento não teve tortura. E aí você produz uma sentença com serenidade e tudo, mas vai ter sempre uma dose de angústia.